Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook Istussar, e o celular para mensagem o 3291 6502 67. Hoje nós vamos falar sobre uma resolução do exercício de uma prova da ESA. Lembrando que depois vou falar dos benefícios que eu tenho para você, candidato, aluno, futuro aluno da ESA, para você passar na sua prova no conteúdo de história, beleza? Ok. A prova que eu vou falar para vocês é de 2009 e nós vamos falar sobre o tema que é sobre o Marquês de Pombal. Professor, eu acho que você vai dar até a resposta, né? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as reformas pombalinas, beleza? Então vamos lá então. O responsável pela transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio, em 1763, quem foi? Dom João VI, não, nem tinha nascido ainda. Dom Pedro I, nem menos ainda. Marquês de Pombal, exatamente isso. Marquês de Pombal. Dom Manuel, não. Visconde de Barbacena também não. Professor, por que é Marquês de Pombal? Porque a aula é sobre Marquês de Pombal. É sobre as reformas pombalinas. Pessoal, o que nós temos que entender? Vamos aqui fazer um resumo, porque eu falei para vocês, essa resolução de exercício, além de eu falar a resposta, eu faço um resumo do tema da questão, ok? Então vamos lá. Pessoal, esse período de Pombal vai de 1750 a 1777. 77, o rei Dom José I morre e Pombal sai da administração como primeiro-ministro de Portugal por causa que a rainha Dona Maria I tira ele, beleza? Mas vamos, antes de falar de Dona Maria, vamos falar de Dom José. Dom José I se torna rei de Portugal, né? E Dom José, naquele momento de século XVIII, nós temos algumas transformações na Europa. Essas transformações na Europa são várias. Entre elas, o Iluminismo. O Iluminismo é esse que é uma crítica ao antigo regime, crítica ao mercantilismo, crítica ao política, no caso da monarquia, do absolutismo, críticas sociais e também uma crítica, vamos dizer aí, anticlerical com a ideia do Estado laico. Beleza? Então, é uma forte crítica àquele antigo regime vigente que é o regime absolutista, dos reis absolutos. Beleza? Ok. E essas críticas vão ocorrer até culminar, por exemplo, com a Revolução Francesa, com a derrubada do rei da França. Só que alguns reis, para não perderem sua cabeça, ou ainda mais, para não perderem o seu reinado, eles adotam algumas medidas iluministas. Eles continuam sendo reis absolutistas, continuam tendo algumas práticas mercantilistas, mas tem no meio do seu governo medidas iluministas. Esses reis são chamadas de déspotas esclarecidos, ou também chamado de reis iluminados. Então, esses reis, para não perder o seu poder, tomam essas práticas iluministas. Dom José I, rei de Portugal, começa a tomar essas práticas iluministas dentro do seu reinado. E ele convida um cara, que é o tal do Marquês de Pombal, para ser o seu grande ministro. E nesse caso, ele vai fazer o quê? Vai começar a fazer novas práticas.
Sebastião José, chamado Marquês de Pombal, para o intuito de quê? Modernizar Portugal, fazer reformas administrativas, financeiras e até mesmo militares, no intuito de modernizar Portugal. Por quê? Portugal passava por problemas econômicos, tinha muita influência da igreja, do clero, na administração portuguesa. A Companhia de Jesus era muito forte, era quase considerado um estado dentro do outro. Então, Portugal passava por problemas, principalmente econômicos, com dívidas com a Inglaterra. O ouro que saía aqui do Brasil dava uma passada ali em Portugal, dava um tchauzinho e partia para a Inglaterra para pagar as dívidas. Beleza, pessoal? Então nós vamos observar essas reformas, primeiramente em Portugal e depois no BR. Portugal reforçou o poder régio, diminuiu as casas nobres contra. Ou seja, pessoal, ele vai centralizar o poder régio. Por quê? Diminuindo o poder de algumas casas nobres que eram contra as reformas. Outra coisa, desenvolvimento dos estudos. Por quê? Muito desses estudos estava na mão dos jesuítas, como a criação do Real Colégio dos Nobres, a ideia da criação do ensino superior controlado pelo Estado, da economia, ciência política, perseguição a cristãos novos, judeus que eram grandes proprietários de manufaturas, eram agora absolvidos, vamos dizer assim. Esses judeus convertidos, cristãos novos, eles não seriam mais perseguidos. Para isso, ele queria o quê? Conseguir mais contribuições para o Estado. Vai criar leis para impedir essas perseguições. Poder do monarca, não divino, mas racional. Ou seja, o Pombal, gente, vai chegar a um ponto que vai dizer que o poder do monarca, a legitimidade do monarca, não está simplesmente no poder divino. Ele é um representante de Deus na Terra. Não, mas sim um poder mais racional, aonde, se o rei não tem contestação, não tem chiador, ele é um rei tolerado. É uma explicação mais racional. Veja nesse caso. Nós estamos vendo medidas e uma das principais características do iluminismo é o pensamento racional, a ideia do cientifismo. A abertura à cultura europeia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A influência do iluminismo dentro de Portugal, criando em si grupos como chamados estrangeirados, aqueles que se identificavam com as novas mentalidades que pairavam na Europa naquele momento. O iluminismo. Beleza? Então são reformas que são feitas em Portugal, mas também na própria colônia, como por exemplo, ele vai intensificar ainda o monopólio, vai reforçar essa ideia do pacto colonial, só que algumas mudanças, como por exemplo, a transferência da capital, como a própria questão fala, em 1763, que não me deixa mentir, de Salvador para o Rio de Janeiro. Por causa de quê? Por causa do ouro. Lembrando que a coisa tão preciosa que Portugal tanto sonhava encontrar, acabou achando, né? Então, a transferência da capital muitas vezes era uma forma de a melhor administração das regiões das minas, como também na ideia de fiscalização e também que o ouro de Portugal, da colônia, sairia do porto do Rio de Janeiro. A expulsão dos jesuítas. Ou seja, pessoal, os jesuítas tinham muito poder dentro do Brasil, através dos aldeamentos das missões. Essas missões dos jesuítas, agora expulsos, vão ser administrados por civis, através do Diretório dos Índios. Ou seja, agora as aulas régias, ou seja, um diretor nomeado
para fazer aquilo que os índios ali, educação e tudo mais. O ensino em português, tranquilo, pessoal? Proibia a escravidão do índio, tranquilo? Cria a companhia de comércio, cria várias companhias de comércio, como por exemplo do Grão-Pará e do Maranhão, em 1755, aonde essa companhia tinha direitos exclusivos no comércio, na venda, no tráfico de escravos e na navegação. Ou seja, é mais um fortalecimento do poder central. Mas só que nós observamos algumas medidas iluministas, como, por exemplo, a ideia da expulsão dos jesuítas, né? A proibição da escravidão indígena, como tendo o índio direitos iguais ao branco. Então, nós temos várias mudanças acontecendo nesse período pombalino. Lembrando para vocês que o nosso canal Instisátrio está aqui. Você está assistindo essa aula diretamente da playlist Dicas, ESA e Exercício de Provas Anteriores. Mas além disso, você tem o Resumão ESA e além disso mais ainda, você tem a playlist de História do Brasil. Pessoal, essa playlist de História do Brasil, eu vou até fazer um xizinho. Ela é super completa mesmo, ok, pessoal? É também a playlist Pulo do Gato, que são temas principais de diversas provas, incluindo a de vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e valeu! Dá uma curtidinha aí e compartilhe.